Fala pessoal, tudo beleza? Tudo em ordem? Espero que vocês estejam bem, estejam com saúde, esteja tudo na paz. Então mais um vídeo aí do fim dos tempos. Já clique em curtir desde já. Se você não nos segue, siga-nos aqui no YouTube, nas redes sociais, para que a gente possa continuar trazendo mais conteúdos aqui para vocês. E é muito importante também vocês conhecerem a nossa comunidade fechada, nosso canal restrito, onde nós trazemos documentários de temas altamente complexos e proibidos até de serem citados aqui na rede. Conheça o nosso canal restrito, é muito importante, tem conteúdos lá altamente reveladores, conteúdo red pill mesmo, acerca da nova ordem mundial e de tudo que tem acontecido por trás de bastidores. E conheça também nosso curso de escatologia, que é o curso Apocalipse, Mistérios do Apocalipse, e também o curso A Inversão do Campo Eletromagnético e a Grande Tribulação. Nós trazemos esse curso baseado no Apocalipse bíblico, analisado através das línguas originais, o hebraico antigo e o grego koiné, explicando como serão as destruições dentro do Apocalipse causada pela inversão do campo eletromagnético. É pecado comer carne de porco? Essa é uma das questões mais confusas em todo canto, quer seja no catolicismo ou no protestantismo, porque no judaísmo é uma carne considerada imunda para o consumo, mas afinal, a interpretação de quem está correta, a do judaísmo ou do cristianismo? Vamos analisar esse assunto de forma bíblica, sem viés religioso algum. O texto de Levítico, capítulo 11, versículo 7 diz: também o porco, porque tem as unhas fendidas e o casco dividido, mas não rumina, este vos será imundo. Vamos analisar esse contexto? As restrições alimentares que foram impostas aos israelitas era para os separarem dos gentios. Gentios eram os cristãos não judeus. Vemos de forma clara que os animais puros representavam os judeus, e os impuros os demais povos, ou nações não judias. Com a chegada da nova aliança através de Cristo, essa distinção alimentar foi abolida. E isso parece revoltar muita gente nos dias atuais. Muitos desses que se dizem cristãos, mas que estariam melhores inseridos num contexto judaico. Como um judeu, porém, não tenho nada contra judeus. Estou apenas explicando os fatos. Sou amigo de muitos judeus. Tive inclusive professores judeus. A graça é superior à lei e veio para cumprir-se em Jesus. Judeus não messiânicos não entendem ou aceitam tal fato. Vou explicar isso melhor. Se você conhece um judeu que impõe essa regra a todos, seja para judeus ou não judeus, sob a afirmação de que a Bíblia classifica a carne de porco como carne imunda, esse não conhece tão bem assim a Bíblia e ao mesmo tempo não aceita a graça de Cristo. Tanto o judaísmo ortodoxo como o messiânico entendem essa narrativa de igual forma. As tradições podem ser um grande problema quando são vistas de forma obrigatória a todos, principalmente válidas fora do tempo e época em que o contexto foi escrito. Vamos nos aprofundar um pouco mais. Pode ou não comer carne de porco? Caso seja realmente seu desejo, pode. Não é pecado. Hoje existem alimentos totalmente demoníacos, digamos assim, criados para nos enviar a 7 palmos do chão. Por exemplo, a Coca-Cola, cervejas, a maioria utiliza milho transgênico, não possuem cevada, o lanchinho do McDonald's e afins, nuggets, mortadela, salsicha. Que tipo de alimentos são mais imundos do que esses? Fica incógnita. Deus proibiu os judeus de consumirem carne de porco lá no Antigo Testamento, e ainda hoje eles não a consomem. E quando eles veem alguém consumir,
há de certa forma uma reprovação imediata. Agora eu pergunto, por que o Deus Criador não os proíbe de beber Coca-Cola, comer McDonald's, comer nuggets, alimentos processados ou frequentar redes de fast food? Esse tipo de veneno que as pessoas hoje em dia chamam de comida causam câncer, diabetes, hipertensão, cáries, gastrite, úlcera, falência renal, derrame, toda sorte de porcarias que destroem a saúde humana. Quer dizer que esses alimentos fazem menos mal hoje que a carne de porco? Esses alimentos não seriam comida imunda? O fato de no Antigo Testamento o povo judeu não poder comer carne de porco é algo que não pode ser aplicado aos cristãos de hoje. Antigamente, Deus deu regras ao povo de Israel para que eles entendessem que eles eram um povo separado e purificado. Essas regras eram chamadas de regras cerimoniais, que diferenciava os judeus do restante dos povos. Vamos dar uma lida em Marcos capítulo 7, versículo 6 ao 8. No início do capítulo, Jesus e os discípulos foram criticados pelos fariseus pelo fato deles estarem comendo pão sem lavarem as mãos, e também foram repreendidos por não conservarem a tradição dos antigos. Hoje temos o entendimento que Jesus realmente veio para quebrar tradições antigas, por isso os judeus ortodoxos geralmente o detestam. E Jesus respondeu os fariseus quando perguntaram por que ele e os discípulos não andavam segundo a tradição dos antigos, quer dizer, segundo a lei. Jesus disse: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas outras coisas semelhantes a estas. Marcos capítulo 7, versículos 6 ao 8. Mais interessante ainda foi a resposta de Jesus para os seus discípulos. O versículo 18 de Marcos capítulo 7 diz: e ele disse-lhes: assim também vós estáis sem entendimento? Não compreendeis que tudo o que era de fora entra no homem não pode contaminar? Versículo 19. Porque não entra no seu coração, mas no ventre, e é lançado fora, ficando puras todas as comidas. O versículo 20 diz: e dizia: o que sai do homem, isso é o que contamina o homem. Marcos capítulo 7, versículo 18 ao 20. Vamos fazer uma exegese do capítulo 7, do versículo 18 ao 20. O versículo 18, a parte em que diz entra em grego significa esporeumai, ser levado, colocado dentro como comida levada à boca. Este é o significado do termo entra no versículo 18. Jesus falou referente à comida que entra. É literalmente comida, não é outra coisa aqui. Não invente moda aqui. A comida ingerida não tem mais o poder de contaminar ninguém. No versículo 19, a palavra junto à frase mas no ventre é lançado fora. Ventre, no grego koiné, é koilia, significa abdômen inferior, intestino, local onde ficam o excremento. No versículo 20, a frase o que sai do homem. A palavra sai, em grego koiné, significa ekporeumai, quer dizer ir embora, sair, escapar, projetar da boca de alguém, espalhar um rumor. O versículo 20 de Marcos capítulo 7, na frase isso é o que contamina. A palavra contamina no grego koiné significa koinol, quer dizer tornar imundo, fazer ficar impuro, considerar imundo. Jesus utilizou a mesma forma levítica ao se referir sobre alguém tornar-se imundo.
Só que dessa vez Jesus afirmou que alimentos ingeridos não têm mais a capacidade de tornar ninguém imundo, mas sim o que sai do ventre, o excremento, as fezes, aquilo que a pessoa defeca, e também palavras específicas que podem sair da nossa boca. Jesus foi bastante claro. Comeu algo, entrou na tua barriga algum alimento que os judeus dizem que contamina, fique tranquilo, que não irá te contaminar, porque comida não fere ou contamina o coração. A comida apenas irá encher a tua barriga, e depois de estar dentro da barriga, será lançada fora. Para quem não entendeu você vai evacuar, defecar, dar uma barrigada, e o que você comeu vai sair e acabou. Ah, você está errado, o youtuber tal falou e explicou tudo ao contrário. Amigo, se não tiver aqui nesse contexto bíblico que eu expliquei, vai estudar e parar de falar bobagem nas redes sociais. O que Jesus está afirmando é que o que o torna impuro não é o que você come, mas o que você fala, profere com a sua boca em relação e em direção ao próximo. Palavras ruins que saem da nossa boca em direção ao próximo, isso é o que contamina a nós mesmos, o que nos torna impuros, nos torna imundos, profanos. Jesus está falando do fofoqueiro, do arrumador de intrigas, daquele que profere falso testemunho, que julga o próximo, que profere maldições, o murmurador, aquele que ofende. Estas coisas é que contaminam o homem. Voltando ao versículo 19 do capítulo 7 de Marcos, que diz o seguinte: porque não entra em seu coração, mas em seu estômago, sendo depois eliminado. Jesus estava dizendo que todos os alimentos passaram a ser puros e ponto final. Em Hebreus capítulo 13, versículo 9, Jesus afirmou que os alimentos proibidos e considerados imundos pelo judaísmo ortodoxo, que eram os alimentos cerimoniais proibidos na Torá, não teriam mais consequências espirituais para aqueles que os consumirem. Veja, não se deixem levar por doutrinas diferentes e estranhas, porque o que vale é ter o coração confirmado na graça, e não com alimentos que nunca trouxeram proveito aos que se preocupam com isso. Hebreus capítulo 13, versículo 9. Que tapa na cara dos religiosos, de pessoas que têm por hábitos prezarem mais as tradições do Antigo Testamento do que a graça messiânica. Em qualquer livro básico de introdução ao Novo Testamento, você aprenderá sobre um tempo no Novo Testamento em que alguns cristãos judeus queriam impor a todos os cristãos não judeus algumas regras cerimoniais específicas do Antigo Testamento que eram cabíveis apenas aos judeus. Esses cristãos que falei não eram judeus, você os conhece na leitura bíblica como gentios. Vejamos o posicionamento dos apóstolos em relação a estes, se deveriam ou não prezar tradições judias, sendo eles cristãos gentios. Na verdade, pareceu bem ao Espírito Santo e a nós não vos impor mais encargo algum, senão estas coisas necessárias, que vos abstenhais das coisas sacrificadas aos ídolos, e do sangue da carne sufocada, e da fornicação. Dessas coisas fareis bem, se vos guardardes. Bem vos vá. Atos capítulo 15, versículo 28 e versículo 29. O que os apóstolos falaram é que nenhum judeu deve obrigar os gentios a cumprirem tradições que pertencem aos judeus do Antigo Testamento, e consideraram aquilo desnecessário, sem fins salvíficos. Eles consideraram isso dessa forma, ou de edificação, consideraram uma tradição sem um pingo de necessidade naquele tempo deles. Quem gostava de priorizar mais tradições desnecessárias do que qualquer outra coisa eram os fariseus. Inclusive, o apóstolo Paulo relatou em Romanos capítulo 14, versículo 13 e 14, que ninguém deva julgar seu irmão pelo alimento que ele come, nem devemos perturbá-lo, porque o reino de Deus não se consiste pelo que comemos ou bebemos. Veja, assim que não nos julguemos mais uns aos outros. Antes seja o vosso propósito não por tropeço ou por escândalo, ó irmão. Eu sei e estou certo, no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda, para esse é imunda. Mas se por causa da comida se contrista teu irmão, já não andas conforme o amor. Não destruas por causa da tua comida aquele por quem Cristo morreu. Não seja, pois, blasfemado o vosso bem.
porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos capítulo 14, versículo 13 ao 17. Paulo estava dizendo que se algum judeu te julgar por comer carne de porco ou qualquer alimento proibido no Antigo Testamento, este não tem amor nele, não existe Cristo na vida dele ou de qualquer pessoa que te julgue por isso. Paulo também jogou na cara dos irmãos de Corintos o seguinte: ora, o manjar não nos faz agradáveis a Deus, porque se comemos, nada temos demais, e se não comemos, nada nos falta. 1 Coríntios capítulo 8, versículo 8. Manjar em grego koiné significa broma, que é alimento sólido, comida. Mais próximo do grego, Coríntios capítulo 8, versículo 8, ficaria assim o versículo: não é a comida que nos recomendará a Deus, pois nada perderemos se não comermos e nada ganharemos se comermos. Vá lá agora, julgue os apóstolos, julgue Paulo, julgue Jesus e os discípulos. Agora você pode reescrever sua nova Bíblia, um Novo Testamento, retirar tais contextos bíblicos que não servem para o judaísmo ortodoxo e até mesmo para alguns judeus messiânicos. Obviamente, o que pode haver são consequências físicas e danosas à sua saúde, caso você coma além do que deva e venha consumir alimentos industrializados e todos os tipos de porcarias que nós falamos, como por exemplo de fast foods. Espero que esse vídeo tenha esclarecido você suficientemente bem para entender que alimento nenhum te fará pecar, a não ser que sejam alimentos que firam o templo do Espírito Santo. Particularmente acho a carne de porco uma carne extremamente perigosa. É uma carne que você tem que ter um cuidado muito grande ao ingeri-la, saber a procedência e ter cuidados específicos. Beleza, pessoal? Que Deus te abençoe. Clique em curtir, envie esse vídeo para uma ou mais pessoas que você conheça que também tenham essa mesma dúvida. Um grande abraço.